Pernambuco, e o Conselho Temático do Meio Ambiente abre seu FIEP ambiental, o primeiro FIEP ambiental desse ano tão diferenciado, e também dessa forma tão inesperada. Nesse ano, jamais nosso planejamento estratégico, nós não tivemos, e seria impossível a gente poder pensar momentos que a gente está vivendo hoje. Mas quero agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras, e também dos nossos palestrantes, Rafaela Freitas e o Carlos Pereira, e a gente está dando continuidade nesse FIEP ambiental online, no sentido de que esse já é o 11º ano de existência do nosso FIEP ambiental. Aquelas pessoas que não conhecem, nosso FIEP ambiental já é uma tradição no meio, não só no meio industrial pernambucano, como também no meio executivo de quem trabalha com sustentabilidade. Temos aqui nesse espaço, aqui nesse ambiente, discutido temas relevantes e temas importantes, no sentido de dar suporte, dar apoio às indústrias, aos empresários executivos, no sentido da implementação de sustentabilidade em seus negócios. Esse momento que a gente vive hoje, esse momento em que a pandemia traz esse afastamento compulsório e que a gente tem e sempre teve dentro do FIEP ambiental a característica dele ser muito participativo, das pessoas participarem não só como ouvinte, mas depois das palestras sempre a gente tinha os debates e a gente sempre fez questão de valorizar o debate, porque é aquele intercâmbio de como as pessoas estão assimilando e as pessoas fazendo as suas colocações no sentido de adquirir conhecimento. E nesse FIEP ambiental, nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que é um momento de aprendizagem, certo? Nunca ninguém viveu, nunca ninguém experienciou o que a gente está vivendo, o que a gente está experienciando agora. Então, todos nós aqui estamos para aprender, para assimilar conhecimento, para melhorar nossa capacidade de adaptação e, efetivamente, suplantar e verificar as oportunidades que também vêm dentro de uma crise. A gente tem os problemas, mas também a gente tem essas oportunidades que a gente precisa enxergar e precisa analisar e ver qual é a melhor forma de implementá-la. Para isso, a gente precisa discutir, a gente precisa estar bem informado e a gente precisa também de uma base tecnológica, uma base de tecnologia da informação e tecnologia de comunicação. Então, agradeço o comparecimento de cada um dos senhores e senhoras e vamos dar início à nossa primeira palestrante, Rafaela, a quem eu agradeço a sua participação. Rafaela Freitas é graduada em Engenharia Ambiental, pós-graduada em Perícia Ambiental e possui MBA em Relações Institucionais. Ela é analista em Políticas de Indústria na Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Então, ela, com certeza, tem muito a nos oferecer de conhecimento, de práticas e que, efetivamente, a gente está precisando para a gente tentar prospectar qual será o futuro da indústria nacional pós-pandemia e o que é que a gente pode fazer, o sistema FIEP, o sistema CNI, o SEBRAE, o que é que a gente pode fazer para contribuir com o empresário, com o empreendedor, para ele ter êxito no sentido da manutenção do seu negócio, na manutenção dos empregos, na geração
de tributos e renda. Então, é um prazer e a honra de passar a palavra para a Rafaela de Freitas. Por favor, Rafaela, a sua apresentação. Você tem aproximadamente 20 minutos, mas geralmente nossos encontros são muito informais. É a forma que a gente faz. Meio ambiente tem que ser tratado da forma mais amigável possível. Então, sinta-se à vontade e pode iniciar sua palestra. Muito obrigado. Boa noite, doutora Anísio. Eu que agradeço a participação, né? Para a CNI é muito importante esse diálogo com as federações, né? No sentido de levar o que a gente está fazendo, buscar de vocês também subsídios para a gente atuar no sentido de consolidar uma agenda comum, né? Ter esse alinhamento nacional, digamos, da indústria como um todo. Então, assim, primeiramente, queria agradecer o convite. Para a gente é muito importante mesmo esse diálogo. A minha ideia aqui é justamente apresentar para você o que a CNI, para vocês, o que a CNI tem feito, quais são as perspectivas da CNI. Eu dividi a minha apresentação basicamente em duas partes, tá? Uma é focada na agenda de meio ambiente e sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, para vocês entenderem um pouco o que a gente faz, o que a gente atua, para colocar todo mundo na mesma linha, na mesma página. E aí, outra parte, eu entro nessa questão da pandemia mesmo, aprofundando um pouquinho mais, para vocês entenderem o que a gente fez, o que a gente tem feito para lidar com os impactos da pandemia no setor industrial brasileiro, obviamente na agenda de meio ambiente e sustentabilidade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí quando vocês visualizarem, vocês me avisam, tá? Eu tirei a minha imagem para a gente poupar a internet, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Quando estiver vendo a minha tela, vocês me falam, que eu já iniciei aqui o compartilhamento. Nada? Pode falar, Tânia. Agora dá para visualizar. Ok, agora dá para ver. Ok? Tá. Ok. Agora em modo de tela cheia, ficou bom ou cortou alguma palavra? Eu posso continuar? Tá bom, você pode continuar. Tá, bom. Então vamos lá. Eu só estou dando uma introdução do nosso mapa estratégico da indústria, tá? Elaborado para ser elaborado 2018 a 2022, que é uma agenda que foi feita com toda a nossa base industrial, que define o norte, tá, de atuação da indústria, consequentemente, né, do Brasil, para alcançar um patamar de competitividade, tá? Esse nosso documento, esse nosso mapa estratégico, ele na verdade, consolida, digamos, uma agenda de desafios, né, considerando tendências mundiais e principalmente tendências nacionais, tá? São 11 temas, como vocês podem observar, considerados os fatores chaves da indústria. E aí, dentre eles, a gente tem a parte de recursos naturais e meio ambiente, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, tá? E aí, dentro desse fator-chave, recursos naturais e meio ambiente, o objetivo que a gente trabalha é aumentar a eficiência da indústria no uso de recursos naturais. E a gente tem 4 temas prioritários de atuação, que é o uso de recursos naturais, que aí entra muito a questão de resíduos sólidos, recursos hídricos, florestas, biodiversidade. Eu vou aprofundar um pouco mais esses temas mais para frente, tá? Que é só para vocês conhecerem qual que é a estratégia da indústria nacional, né, da CNI, na agenda de meio ambiente e sustentabilidade. Então, a gente tem a economia de baixo carbono, a parte de mudanças climáticas, licenciamento ambiental e saneamento básico, tá? Bom, entrando um pouco na nossa gerência executiva de meio ambiente e sustentabilidade, a gente trabalha com alguns produtos já pré-definidos, tá? Ou seja, o que a gerência faz? Lembrando que a nossa gerência executiva de meio ambiente e sustentabilidade, ela está inserida na diretoria de relações institucionais da CNI, onde a gente atua principalmente na parte técnica e na parte de defesa de interesse, né? Então, nossos produtos, trabalhamos com interesses defendidos, posicionamentos acerca de diversos temas, pareceres em projetos de leis elaborados, né, no parlamento, produzimos estudos, publicações, realizamos eventos e ações de capacitação para a nossa base, realizamos ações de comunicação, informação estruturada e notas técnicas. Aqui no meu lado esquerdo, vocês podem ver que tem um site
que a gente tem específico da nossa área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, quem tiver interesse de entrar lá, a gente tem todos os temas que a gente trabalha, qual é a agenda prioritária, todas as publicações que já foram feitas, posteriormente eu posso até compartilhar essa apresentação, e você está à vontade de dar uma olhada no site, que ele tem bastante coisa. Todo o trabalho da nossa área é colocado nesse portal, tá? E aí a nossa base de articulação, o doutor Anísio conhece bem, né? Trabalhamos em duas frentes, eu posso dizer. Uma articulação mais técnica e uma articulação mais política, tá? A articulação técnica, a gente tem redes temáticas, ou seja, são redes que trazem temas específicos para diálogo, para elaboração de documentos, posicionamentos, enfim. Então, a CNI coordena e, geralmente, ela é composta por federações industriais, associações setoriais e algumas empresas. Então, a gente tem, atualmente, são 7 redes temáticas: biodiversidade, clima, floresta, recursos hídricos, resíduos sólidos e economia circular. Geralmente, a gente, as pessoas, os representantes das federações, associações e empresas são pessoas que atuam na área de meio ambiente e sustentabilidade. Por outro lado, a gente também tem o COEMAS Nacional, que é o nosso Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que já é uma instância já é uma instância política, tá? Onde a gente tem também presença de federações, associações, algumas empresas. O presidente atualmente é o Marcelo Tomé, que é o presidente da Federação de Rondônia, e a gente trabalha numa instância mais política, mais de deliberação, enfim, tá? E aí, somando tudo isso, podemos dizer que temos mais ou menos 400 representantes industriais, ou seja, isso mostra a nossa capilaridade em todo o Brasil, mediante as federações de indústrias, principalmente. E aí, então, os temas que a gente trabalha atualmente na gerência são esses, tá? Bioeconomia, economia circular, energia, florestas, licenciamento ambiental, mudança do clima, resíduos sólidos, segurança hídrica, assuntos internacionais, instrumentos econômicos. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pincelada, de uma forma bem breve, da agenda prioritária desses temas, tá? Lembrando que, como a gente está dando um panorama um pouco mais geral, qualquer dúvida mais específica a gente pode tratar depois com algum especialista da área, enfim. Mas nesse primeiro momento a minha ideia é trazer para vocês algo mais genérico mesmo, tá? Dar uma pincelada no que a CNI está trabalhando nas agendas, tá? Começando a parte de economia circular. O que a gente tem feito, tá? Quais são as três primeiras, tá? Digamos, os 3 temas principais, né, na nossa agenda prioritária que a gente está atuando para 2020. Estamos construindo o posicionamento brasileiro em relação à ISO, que está sendo elaborada, né, sobre economia circular, articular e influenciar políticas públicas para promover essa transição para uma economia circular e desenvolver uma plataforma online para que esse tema seja referência para a indústria brasileira, tá? O licenciamento ambiental. Bom, o licenciamento ambiental, a gente tem basicamente 4 ações consideradas prioritárias para 2020, mas posso dizer que o nosso objetivo principal é o aperfeiçoamento do sistema de licenciamento ambiental no país, né, através da aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é a Lei 3729, inclusive a perspectiva que o PL ele seja votado na plenária em setembro, tá? E aí, descendo um pouco mais, temos outras iniciativas que a gente tem feito, né, internamente, identificar experiências internacionais de licenciamento ambiental dos BRICS e do G7 que possam ser aplicáveis no Brasil, identificar experiências nacionais de licenciamento ambiental que constituem fonte de aprendizado para o aperfeiçoamento desse processo no Brasil, e desenvolver e executar estratégias de comunicação voltada à sensibilização da sociedade sobre a necessidade de aprovação de uma lei geral. Esse inclusive, é um trabalho constante que a gente tem feito desde o início dessa iniciativa do licenciamento ambiental. Bom, segurança hídrica, a gente trabalha no aprimoramento da regulação do instrumento da cobrança, que é previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, para trazer maior segurança jurídica aos empresários. Trabalhamos também para aprovar o PL, que trata sobre o mercado de água, no intuito de promover uma alocação mais eficiente dos recursos hídricos. Representamos a indústria no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e em todas as suas câmaras técnicas, e atuamos na regulamentação do novo marco legal do saneamento básico. Bom, a agenda de mudança do clima,
trabalhamos com essas frentes, tá? É apoiar a indústria no aumento da sua resiliência climática. O que significa isso? Os impactos da mudança do clima, eles tendem a aumentar globalmente. As empresas, elas já vêm sendo impactadas, né? Já vêm sendo afetadas de diversas formas. E nesse assunto específico, até posso dar mais uma aprofundada, que é o tema que eu tenho, né, tocado mais de frente. A gente tem trabalhado duas ações prioritárias. Estamos lançando um guia, tá? O Indústria Resiliente, que é um guia para orientar as indústrias a elaborarem plano de adaptação à mudança do clima. Já está em fase final, provavelmente vamos lançá-lo, acredito eu, no máximo outubro. E também estamos conversando ativamente com o governo federal no intuito de garantir uma agenda de trabalho comum, podendo ser um acordo de cooperação técnica, ou mesmo uma agenda de trabalho para promover a resiliência climática, aumento da competitividade e possivelmente geração de novos negócios e oportunidades, tá? Outra ação também, que é otimizar o acesso da indústria às fontes de financiamento climático. Estamos também lançando um guia que vai contemplar informações para otimizar o acesso da indústria a fontes de financiamento climático. Então, quais são as informações? Requisitos de sustentabilidade, taxas de juros, garantias, critérios de avaliação, enfim. A gente selecionou 15 fundos climáticos, onde a gente aprofundou o conhecimento e de uma forma mais operacional, para facilitar o acesso do empresário a essas fontes de financiamento, tá? Esse guia também, a ideia é que seja publicado em outubro, mais ou menos. Trabalhamos também na regulamentação do mecanismo do desenvolvimento sustentável, que é um mecanismo previsto no Acordo de Paris, né? A ideia é influenciar as negociações internacionais sobre esse assunto através de um documento de posicionamento, tá? Sobre esse mecanismo. Esse mecanismo, o que ele faz? Ele permite que o setor privado invista em projeto de redução de emissão que pode ser comercializado em futuros mercados de carbono. Então, para o empresário, isso é um instrumento, isso é um mecanismo muito interessante, que se for em condições competitivas para a indústria brasileira, torna algo muito positivo, tá? E, por fim, propomos regras para uniformizar os sistemas de monitoramento, relato e verificação, que é um trabalho que a gente está fazendo junto aos ministérios, o MCTI e o Ministério da Economia, onde a gente apresenta o nosso pleito, também através de um documento de posicionamento, tá? Bom, a agenda de resíduos sólidos, temos basicamente esses 4 temas prioritários, essas 4 ações prioritárias para 2020, aprovação da regulamentação para incentivar a reciclagem, a logística reversa, influenciar a questão da regulamentação das regras, né, de simplificação e dispensa de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente para as microempresas, estimular a criação de oportunidades para novas cadeias produtivas ligadas à logística reversa, como a de reciclagem e desenvolvimento de novos produtos. E a questão do CONAMA, né? Atuar no CONAMA, representar a indústria no CONAMA e influenciar nas resoluções CONAMAs em temas de resíduos sólidos, tá? Bom, bioeconomia, nossa ideia é desenvolver um plano estratégico para a agenda de bioeconomia no Brasil, buscar, né, a ratificação, trabalhar para a ratificação do protocolo de Nagoya. Ele já foi ratificado, agora ele está indo para o Senado, a ideia, então, que falta a votação na plenária do Senado, sendo que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Trabalhar na questão do SIGEM, né, que é o Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético, propor diretrizes para aplicação dos recursos destinados ao Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, e participar dos debates no âmbito da CDB, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, tá? E influenciar na medida do possível essas decisões internacionais sobre o tema. Produção florestal sustentável, nossa ideia é estimular a industrialização de produtos florestais, visando a ampliação do seu uso econômico sustentável, fomentar o aumento das áreas aptas à concessão florestal, acompanhar o desenvolvimento, a implementação do Plantar Florestas, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, incentivar o uso da biomassa florestal, apoiar a implementação do Código Florestal e contribuir para a implementação do Sinaflor, que é o Sistema Integrado de Controle de Produtos Florestais, tá? Bom, aqui é só uma questão para a gente de atenção. Por que o meio ambiente está na agenda do dia, né? O que a gente tem visto, assim, né? O que a área de meio ambiente aqui tem recebido? Bom,
É a questão da OCDE, tá? Essa solicitação formal do Brasil da OCDE. O que, que a gente tem trabalhado muito, o que, que a gente tem visto? Muitas demandas começaram a surgir. Por quê? 40% de todos os instrumentos da OCDE são relacionados à área de meio ambiente. Então, isso aí a gente já vê o tamanho do assunto que é. E aí você pensa no Brasil, com o potencial todo que a gente tem, realmente a agenda do dia está sendo bem forte, o meio ambiente está sendo bem direcionado nesse sentido. A questão do acordo Mercosul e União Europeia, né, de todos os 21 capítulos do acordo, tem um específico que trata de comércio bem sustentável. E aí traz todos aqueles temas importantes, que são manejo florestal sustentável, traz também a importância dos países implementar os acordos multilaterais, e aí a gente fala muito do Acordo de Paris, que inclusive o Brasil tem metas muito ambiciosas, enfim. A questão do Green Deal, que foi o reinício do compromisso da Comissão Europeia para fazer o Green Deal, o aumento significativo do número de queimadas, atualmente, desmatamento da Amazônia, ou seja, isso atraindo o público internacional atualmente, e também, num lado positivo, digamos, nosso potencial florestal, né? Quase 60% do nosso território brasileiro equivale à área florestal, com quase 500 milhões de hectares, tá? Bom, isso eu só queria trazer para vocês um pouquinho o que a CNI faz, né? Qual que é a nossa agenda prioritária desse ano, o que a gente tem trabalhado. E aí agora, entrando um pouquinho na pandemia, é só essa contextualização, né? A pandemia ela foi, a Covid, uma crise totalmente diferente, né? A gente estava saindo, no início de 2020, saindo, né, mostrando uma pequena recuperação daquela crise de 2014, 2016, e aí em março, então, com esse acirramento da pandemia, todas as medidas de distanciamento social geraram uma crise, que é uma crise totalmente diferente das outras. Por quê? Porque não é uma crise de oferta, como a questão da crise, o choque do petróleo, o próprio apagão de 2012, não é uma crise da demanda, não é uma crise de demanda, como a crise de 2014. Porque qual foi a crise? O consumidor sumiu. Por quê? Porque ele simplesmente não podia consumir, né? Então, o maior risco é a crise afetar a estrutura produtiva, e aí a gente tem a crise de oferta e aumentar o desemprego, gerando o quê? Uma crise da demanda, né? Bom, esse dado aqui é só para conhecimento mesmo, tá? Essas informações eu peguei de um estudo aqui, que a gente tem uma área, uma gerência executiva de economia, que ele fez alguns estudos para tentar entender e avaliar quais os principais impactos da Covid na indústria nacional, tá? Então, os 5 principais impactos da crise na indústria, e isso foi feito, esse mapeamento foi feito em abril, ou seja, que foi o pior mês. Abril foi o mês que a indústria nacional teve seu pior número, tá? Então, quais foram os 5 principais impactos? Queda do faturamento, queda da produção ou das atividades de construção ou relacionadas ao setor da construção, inadimplência dos clientes, o cancelamento de pedidos, de encomendas e a paralisação da produção ou das atividades de construção relacionadas a esse setor, tá? E aí, no estudo também, ele traz algumas dificuldades mapeadas após as medidas de contenção, que são, as empresas elas não serão capazes de operar em plena capacidade, os consumidores eles permanecerão cautelosos, por quê? Porque o medo da contaminação fará com que eles evitem o retorno completo, né, as compras, enfim. E as empresas continuarão enfrentando dificuldades financeiras, o risco de falência permanecerá e as empresas ficarão mais endividadas ainda, tá? E aí, com isso tudo, o que a CNI como um todo fez, tá? Foi elaborado um conjunto de propostas da indústria, da CNI, para atenuar esses efeitos da crise, tá? A gente pode dividir em 7 temas estratégicos, né? 7 pilares de atuação, e aí o que eu vou destacar aqui, obviamente, é a parte de meio ambiente, tá? A gente fez um trabalho na nossa gerência executiva de meio ambiente e sustentabilidade para propor ao governo federal ações pontuais e de efeito imediato para contribuir com essa necessidade urgente para a retomada da economia, né? Tentando, na medida do possível, né, ajudar o empresário a atravessar essa fase de baixa atividade econômica, tá?
Então, eu vou apresentar aqui para vocês, de uma forma resumida, algumas dessas propostas que foram endereçadas ao governo federal e atendidas, né, por meio de algum instrumento normativo, tá? Então, a primeira que eu vou destacar é o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, que é o RAP, tá? Esse relatório é previsto na lei, na Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938, e seu preenchimento é obrigatório para todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que exercem alguma atividade sujeita à cobrança do TCFA, tá? Que é o cadastro, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental do IBAMA. Então, a gente solicitou, tendo em vista, todas essas ações foram, obviamente, tendo em vista a pandemia, essa necessidade de retomada urgente da economia, e para facilitar, desburocratizar a vida do empresário. Então, a gente solicitou a prorrogação desse preenchimento, foi atendido pela instrução normativa do IBAMA, que também, na mesma instrução normativa, atendeu outra prorrogação solicitada, que é a questão do Relatório Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e obrigatório para empresas que exerçam qualquer atividade que gerencie resíduos perigosos. Então, acondicionamento, transporte, coleta, enfim, qualquer empresa é obrigatória o preenchimento. Então, também foi prorrogado por 90 dias, tá? A Declaração Montreal, que é a Declaração sobre Resíduos e Serviços de Saúde, também prorrogação por 90 dias. O licenciamento ambiental, uma flexibilização dos prazos processuais referentes ao licenciamento, no âmbito do IBAMA e do CMBio também foram atendidos pelas portarias do IBAMA e do CMBio, tá? Na parte de recursos hídricos, a gente tem 3 propostas que foram atendidas, tá? Primeiro, a questão de prorrogação do prazos de condicionantes e vigência de outorga dos recursos hídricos. A gente conseguiu essa prorrogação até para 31 de dezembro, tá? E que elas venceriam em março, entre os dias 20 e 30 de dezembro. Então, a gente conseguiu, venceria 20 de março, conseguimos possegar para 30 de dezembro. Suspensão da emissão do boleto de cobrança pelo uso da água por 120 dias, foi atendido pela resolução da ANA. Outro ponto solicitado pela CNI foi a realização das reuniões do CNRH, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por videoconferência. Então, todas as reuniões estão sendo feitas das câmaras técnicas, enfim, virtualmente, tá? Por meio de videoconferência. No setor florestal, a gente tem a postergação do pagamento dos contratos de concessão florestal, também foi um pleito atendido pela resolução do MAPA, tá? E na parte de bioeconomia, a gente tem a simplificação do procedimento para realização de remessa do patrimônio genético, tá? Atendido são portarias, é uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e do MMA, Ministério do Meio Ambiente, tá? Bom, essas são algumas das propostas que a gente endereçou ao governo federal, inclusive, esse foi um trabalho feito no âmbito do nosso Conselho Conselho Temático de Meio Ambiente na CNI, onde a gente fez essa consulta aos conselheiros, né, no sentido de trazer, na verdade, o que a gente fez? A gente fez uma consulta, né, qual tipo de ação que a gente deveria endereçar ao governo federal, mas lembrando que foram ações de cunho federal, né, porque, obviamente, a CNI, e ações de efeito imediato, onde a gente pudesse realmente justificar que é a questão da Covid-19, tá? Bom, o meu último slide aqui que eu trago alguns mapeamentos, porque, assim, essa pandemia, ela acelerou algumas tendências, né, que já vinham sendo observadas, tanto eu digo no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional, a questão os princípios da economia verde, que onde a geração de valor se dá principalmente pela questão da redução das emissões e uma maior eficiência de recursos naturais, ou seja, esses princípios, essa questão da economia verde, ela parece que ela ganhou mais força. Então, por exemplo, o aumento da demanda mundial de commodities, a gente sabe que na próxima década a Ásia vai puxar um crescimento, a classe mundial, ou a classe média mundial,
vai pressionar uma demanda mais demanda por alimentos, recursos naturais, e a gente pensa no Brasil, que tem esse potencial abundante de recursos naturais, é um candidato, pode ser que tem um protagonismo nessa agenda, né? A gente tem a maior concentração de biodiversidade, a maior floresta tropical do mundo, então é um olhar também, um mapeamento bem interessante. Outro ponto também, novos modelos de negócio com economia de compartilhamento, e aí aqui a gente pode pensar na agenda de economia circular, como eu disse anteriormente, que a gente tem trabalhado. Esse assunto, essa agenda vai ganhando mais evidência, né? Que é esse novo modelo que traz a questão que você tem todo um desenho, né? O desenho do produto, aí compartilha, reutiliza, reciclagem, enfim, essa nova abordagem também parece que tem ganhado um avanço maior, sabe? Economia de baixo carbono, na verdade, esse assunto ele já vinha se colocando como uma grande tendência, na verdade, tecnológica, até regulatória, né, em âmbito internacional, e o que a gente vê é que há uma expectativa dos países desenvolvidos, e aí, em especial na Europa, por práticas ambientalmente corretas dos países, né? Então, isso também é um olhar bem interessante, é uma tendência que eu acho que a gente não pode perder de vista. E, por fim, investimentos verdes aí, existe uma tendência também cada vez mais frequente em se buscar, né, em considerar os princípios socioambientais na busca das fontes de financiamento, né, para a sustentabilidade. Então, a gente tem aqueles critérios, inclusive o Carlos tem mais propriedade, a apresentação dele ele vai detalhar muito melhor do que essa parte, que a gente vê que são aqueles critérios ESG, né, que são os critérios sociais, ambientais, de governança. Nas análises de investimento, eles têm ganhado mais força, eles têm avançado bastante. Inclusive, aquele guia que eu mencionei para vocês sobre financiamento para o clima, a gente traz essa abordagem também, além de mostrar a operacionalização dos principais fundos que a gente selecionou, a gente mostra como tem sido tratada essa questão, né, desses critérios socioambientais que têm ganhado força cada vez maior nos investidores em todo o mundo, né? Bom, eu vou finalizar por aqui, só assim, resumindo, né, essa questão da pandemia, na verdade, assim, especial para o setor industrial, eu digo que a retomada dessa produção da economia, né, da indústria, ela vai exigir um equilíbrio, né, entre que essas ações imediatas, essas ações necessárias para retomar a economia e as outras de longo prazo, que já estão previstas no planejamento, né, que os padrões de produção, eles poderão, provavelmente eles não vão ser mais os mesmos, né? Ou seja, isso vai exigir uma avaliação nova, uma reorientação estratégica dentro das empresas, num cenário bem certo, né? Que a gente ainda não consegue dizer ainda, nem mapear de uma forma bem efetiva. Bom, é isso, a princípio, eu me coloco à disposição. E, bom, muito obrigada. Deixa eu terminar aqui de compartilhar. Rafaela, muito obrigado e parabéns aí pela sua apresentação. Você nos trouxe muitas informações a respeito das ações, mostrando que a CNI está antenada com a necessidade da indústria, fazendo a defesa de interesse e já vislumbrando cenários futuros. Foi muito importante suas colocações e sua apresentação. Eu só queria ressaltar aos participantes desse nosso encontro que nós vamos ter as duas palestras e, posteriormente, aí a gente vai ter os debates que serão elaborados através de perguntas ou algum comentário pelo o chat. Então, a gente vai ter agora ter o prazer e a satisfação de ouvir Carlos Pereira, ele é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global. Carlos tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, com atuação em organizações públicas, privadas e sociedade civil. O Pacto Global lidera o Conselho Regional das redes locais na América Latina e Caribe. Ele tem mestrado na USP e possui MBA
em duas universidades na Alemanha. Então, Carlos, agradecemos a sua participação e eu tenho o prazer de passar a palavra para você. Obrigado. Eu que agradeço, prazer é meu. Muito obrigado, hein? E, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. E vou falar um pouco aqui do Pacto Global. Acho que a Rafaela já foi bastante abrangente na fala, na apresentação dela, né? E eu vou trazer alguns elementos e aprofundar alguma das coisas que ela comentou ali para a gente falar um pouco de sustentabilidade. Ela falou de questões ambientais especificamente. Vou trazer no guarda-chuva da sustentabilidade, mas sem também entrar nos temas e, claro, com reflexo muito direto em questões ambientais, né? Bom, não sei se todo mundo conhece o Pacto Global, talvez não. O Pacto Global, numa frase simples e direta, ele seria o braço da ONU para o setor privado, né? Então, o que a gente tenta fazer há 20 anos é isso, né? Como que a gente leva essa agenda do desenvolvimento sustentável para as empresas e como que a gente implementa nas empresas e por meio das empresas, né? Então, isso que a gente tem ali como missão, né? A CNI é uma grande parceira, as federações, especificamente, também são grandes parceiras do Pacto e na disseminação desse conteúdo de sustentabilidade e ali dentro questões ambientais, sociais e de governança também, né? O que a gente tem visto, né? Eu vou falar um pouco de como que tem sido esses meses aí, que acho que dá para a gente ter um bate-papo depois, né? Eu faço parte aqui do Brasil, mas também tenho papéis internacionais, inclusive fazia parte do Conselho de Administração da iniciativa, com o secretário-geral. Então, estou dizendo isso no sentido de que, não para falar que eu ocupo cargos importantes, mas para falar do que eu tenho visto lá fora, né? Acho que é importante trazer essa experiência para vocês também, né? E o que a gente tem visto, né? Quando a pandemia bateu, e acho que foi isso para todo mundo, a gente que trabalha com essa agenda há muito tempo, tenho certeza que foi igual com vocês, a gente falou, essa agenda vai dar uma desacelerada forte, né? Porque, de fato, historicamente, sempre foi assim. A sustentabilidade sempre acompanhou muito fortemente as questões econômicas, né? Então, PIB cai, sustentabilidade desaba, né? A primeira coisa é cair do caminhão, pelo menos era, né? A gente já teve aí na crise de 2008, 2009, que na verdade ali pela primeira vez, eu pego um indicador específico aqui, se a gente pegar, por exemplo, a energia renovável. Eu estou na ONU há 3 anos e pouco, mas sempre fui do setor privado, trabalhei em vários setores, e o que a gente via antigamente, um deles, o setor de energia, né? O que a gente via ali muito claramente era qualquer crise econômica desabava, então, a geração e a implementação de capacidade instalada de energia renovável, né? E isso descolou em 2008, 2009, né? E ali era um recado importante, não só por conta de, obviamente, a capacidade instalada está bem menor, o valor dela, né, independente da fonte de energia, mas, na verdade, por uma questão de mudança de mentalidade da sociedade em geral e, por consequência, dos investidores e dos empresários. Isso eu quero falar bastante com vocês, né? E essa crise de agora, assim como a gente viu em 2008, 2009, ela fez acelerar algumas questões, né? Que questões são essas? Então, a gente já vem há um bom tempo discutindo a transição da economia de shareholders para a economia de stakeholders, né? Ou seja, economia de acionistas para a economia de partes interessadas. E aí não é o Carlos, né? Não é a ONU falando também, né? Mas Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, os grandes fundos mundo afora, falando muito nessa transição. Meu ex-colega de conselho do Pacto, Paul Polman, então grandes empresários falando isso,
e o que eu diria que era a última fronteira a ser ultrapassada, que era a fronteira, então, do mercado financeiro. Né? Então, a gente já tinha essa discussão não é nova, né? Então, a discussão ASG, como a Rafaela bem trouxe, ela não é nova, ela é uma discussão que está aí já há 20 anos também, né? E, na verdade, os fundos ASG, Ambiental, Social e Governança, eles remontam, bom, desde que se investe tem até uma discussão interessante nesse mundo aí dos financiamentos verdes, ou de os investimentos sustentáveis, etc., etc., que no final do dia é tudo a mesma coisa, né? E de onde começou isso, né? Então, alguns dizem que, por exemplo, os muçulmanos já têm ali umas limitações de investimentos há séculos, né? Mas muita gente crava como se fosse o início de investimento sustentável de fato, ou que eles consideram enfim, investimento sustentável, fica mais investimento responsável, fica melhor, que é então da guerra do Vietnã, né? Então, por conta da guerra do Vietnã, que fala por conta do agente laranja, né? Então, que era usado na guerra do Vietnã, e muitos fundos religiosos falaram, opa, peraí, eu não posso financiar uma guerra, eu não posso financiar matar pessoas, né? Então, ali foi uma primeira seleção considerando fatores ambientais, sociais e de governança, né? Isso aí evoluiu muito, e agora a gente só escuta falar nos tais dos fatores ESG no Brasil, né? Todo mundo falando o tempo todo ISD, ESG, ASG, enfim. E, de fato, o que tem acontecido nessa agenda? Acho que eu queria abrir um capítulo específico para falar nela, né? É o que a gente tem visto. O Larry Fink, que e estou trazendo vários nomes aqui internacionais, mas vou fazer a ligação com o Brasil, tá? O Larry Fink, que vocês devem conhecer, que é o maior, ele é presidente e sócio, né, do maior fundo de investimento do mundo, que é o BlackRock, que tem sob gestão 4 PIBs brasileiros, com o dólar do jeito que está, deve estar dando 5 PIBs brasileiros. Então, é uma empresa que tem sob gestão 5 PIBs brasileiros. Então, é um asset manager, né? Então, ele faz ali a alocação de investimentos, assim como a gente tem uma XP da vida por aqui, né? E esse Larry Fink, assim como todos esses gestores, na verdade, bancos, etc., etc., a gente está acostumado a ver, eles soltam regularmente cartas, né, endereçadas a empresas investidas, endereçada ao público geral. E aí, há uns bons anos, já uns 8 anos, o Larry Fink, ele solta uma carta, ele começou a internalizar mais fortemente questões de governança nas cartas, né? E há 3 anos, ele começou a entrar em sustentabilidade muito fortemente. Então, a carta do ano retrasado dele é uma carta chamada Um Senso de Propósito, né? A do ano passado, ela chama Propósito e Lucro, e esse ano chama uma mudança estrutural no mercado financeiro, tá? A história dessas 3 cartas, ela diz muito de onde a gente está hoje, tá? Que significa o quê? A primeira, ele falou, olha, aquelas empresas que não tiverem um propósito claro, e esse propósito, se ele não for para além do retorno financeiro, elas vão ficar fora do meu portfólio, né? Aí vocês vão falar assim, pô, cara, mas BlackRock é um fundo americano, não me interessa muito, etc, etc. Na verdade, não, gente. Na verdade, sim, é um fundo americano, tá certo, só que, na verdade, tem muito investimento em empresas brasileiras. Então, se a gente pegar a B3, né, a nossa bolsa aqui no Brasil, maior investidora do free float de ações da B3 é a BlackRock. Se a gente pegar a Ambev, se a gente pegar das ações, o maior são eles também, JBS e assim por diante, né? Então eles fazem essas participações pequenas e nas empresas pequenas, né? 4, 5%,
o que a gente está contando com alguns bilhões aí, né? Mas eles são muito ativos, né? E aí entra outro tema importante que a gente está vendo agora, que é do investidor ativista. Então, gente, quando um cara desse, com esse monte de dinheiro que ele tem, fala alguma coisa, todo mundo para escutar. E aí, nessa primeira carta, todo mundo falou, olha, vamos ver como vai ser a segunda, né? Porque ele foi criticado por muita gente. Os ambientalistas bateram porque falaram assim, olha, você está falar, até papagaio caolho fala, né? Só que cadê a ação, né? E por quê? Porque condenavam porque a empresa investe muito ainda em empresa de energia fóssil, etc, etc, né? E do outro lado, as associações de acionistas, né? Então, principalmente esse pessoal que vem da escola ali do Friedman, aquela questão de que a razão social da empresa é gerar lucro para o acionista, né? Então, nisso ele tomou pancada de todos os lados, só que ele não recuou. Então, a carta do ano seguinte, que é a carta do ano passado, é propósito e lucro. Por que propósito e lucro? Porque ele fala, olha, propósito anda junto com lucro, né? Então, se uma empresa quer prosperar nos tempos de hoje, ela tem que ter um propósito claro, assim ela lucra. Então, é lucro, né? E aí, esse ano, ele foi ainda mais contundente e ele traz, se vocês, eu até convido vocês a entrarem no site deles, tem o site hoje do Brasil, em português, e parece uma consultoria de sustentabilidade. E, gente, é o maior fundo do mundo, né? Não é um fundo de nicho, né? E, enfim, e assim, obviamente, assim como ele, tem uma lista de outros fundos. Então, boa parte dos maiores fundos do mundo estão indo nessa mesma toada, né? E aí, esse ano, eles, com essa nova carta da mudança estrutural do mercado financeiro, eles trouxeram ali todo o ferramental, eles já disseram que eles vão fazer análise ambiental, social e de governança de todas as investidas deles, né? E, além disso, eles trouxeram, então, toda a lógica da questão da mudança climática, né? Então, por que tem que olhar a mudança climática, né? Então, assim, às vezes me pergunto, cara, qual que é o grande tema? O grande tema é a mudança climática, sem dúvida nenhuma. E é aquilo que eu falo, gente, uma coisa é ambientalista falar, gritar na rua, outra coisa é o mercado... É importante, eu estava pensando até em convidar ele para dar uma palestra. O mercado financeiro, quando o mercado financeiro põe na conta, aí acabou a discussão, né? E por que acabou a discussão, gente? Pelo seguinte, tudo aqui, seja do lado dos acionistas, seja do lado dos acionistas não, seja do lado do gestor de investimento, seja do lado dos diretores das empresas, dos conselheiros das empresas, a gente está falando em dever fiduciário. E uma vez que o mercado financeiro conseguiu precificar esse impacto, ninguém tira mais, entendeu? Então, assim, hoje não tem como a pessoa falar assim, olha, as coisas de mudança climática é bobagem. Não é. O mercado financeiro já precificou, já está na conta. Se você não olhar, você está, inclusive, ferindo o dever fiduciário. Você não está indo... cumprindo a responsabilidade que você tem, né? Hoje, por exemplo, a gente está construindo no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, uma carta que vai ser quase que o novo manifesto ali do IBGC, né? E a discussão é muito essa, né? Que nessas questões ambientais, sociais e de governança também, a gente tem um imperativo moral, né? Mas também tem o business case muito bem claro, né? E aí, para fechar essa história do ASG, a gente tem também a parte de oportunidade, que é uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, né? Quem for de empresa, fala assim, Carlos, mas, pô, ESG, né? Vocês estão conseguindo me convencer agora de sustentabilidade, convencendo de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e você vem com outro acrônimo, né? Na verdade, não, gente. No final do dia, é tudo sustentabilidade, é tudo. Como que eu vou olhar isso aí dentro da empresa, né? Que o mercado financeiro também olha desse jeito. Você vai fazer a famosa matriz de materialidade, que significa o quê? O que a tua empresa afeta, né? Então, vamos lá. Eu que cuidava disso em empresa de energia elétrica, tá? Não sei se tem alguém de energia elétrica aqui. Mas a gente vai estar preocupado com o quê?
A gente vai estar preocupado com questão hídrica, né? Se você for um produtor, você vai estar preocupado com mudança climática, certamente, né? Porque assim, isso é também, de novo, planilhado, isso aí a gente tinha todos os estudos lá, o quanto nas últimas décadas a gente paga mais por conta de impacto físico na rede, né? Então, estou falando aqui eventos climáticos extremos e frequentes, né? Estão ficando cada vez mais extremos e frequentes, então você tem que levar isso em conta também, né? Muitos lugares seca, na crise ali 2014, 2015, hídrica, do estado de São Paulo, moro aqui em São Paulo, e eu cuidava, a última empresa por onde eu passei foi CPFL. A gente ficou com 36 PCHs paradas por conta daquela crise hídrica, né? Então, isso aí também é importante. O sistema elétrico brasileiro, naquela crise, ele teve toda uma alteração, que era o famoso, não vou entrar no detalhe aqui, mas GSF, né? Que as empresas tinham que pagar por não estar produzindo. Enfim, então, o que a gente tem que olhar é isso, né? O que afeta ali aquela empresa? E aí, do lado do mercado financeiro, o que ele vai olhar? Ele vai olhar isso também. Ele vai falar, olha, eu vou ter que entender quais são os fatores que afetam aquela empresa e eu vou colocar isso numa planilha de risco, né? É isso que ele faz, né? O mercado financeiro não mudou, né, gente? Ele quer dinheiro. E o dinheiro, só que o dinheiro é o quê? É a coisa que sempre foi. Então, o que é ali o risco versus retorno, né? Então, se o risco é maior, você quer um retorno maior, se o risco é menor, você vai ter um retorno menor. Só que agora as questões ambientais, sociais e de governança entraram na questão de risco, né? E a gente vê, enfim, que isso é de fato muito relevante. Então, isso aqui é um pouco de ESG. Vou contar outra história aqui de ESG também, que acho que é importante, que entra nos outros pontos que a gente estava falando e que a Rafaela também trouxe, né? Vocês devem estar vendo esse movimento, a gente está no movimento, a gente com outras organizações, CEBEDES, a BAG, que é do agronegócio, a BIOV, que é de óleos, e IBA, que é de árvores, né? A gente está numa coalizão aí com empresários, né? Então, hoje são 60, quase 70, na verdade, CEOs signatários de um comunicado, né? Mas que não fica só no comunicado. A gente está conversando com todos os poderes, tá? Então, para terem ideia, isso veio por quê? É importante falar. Não sei se vocês se lembram, Rafaela falou aqui das queimadas. O ano passado, em setembro, a gente teve uma primeira carta de investidores para o governo federal, né? Aí, esse ano, agora, mês passado, mês passado não, há 2 meses, a gente teve uma outra carta e os investidores dizendo que iam sair do Brasil e iam desinvestir no Brasil, né? E começou a acontecer. Então, isso é outra coisa muito relevante, né? Que então a gente vê já vários fundos, por exemplo, Nordea, que é um fundo norueguês, tinha 10 bi e pouco no Brasil, passou para 5 bi, né? Isso estou falando um fundo, tem vários fundos que estão saindo do mercado brasileiro, né? E aí uma coisa importante da gente falar do Pacto Global, não que o pacto tenha um propósito direto de atender os interesses das empresas, no sentido que eu quero dizer, assim, não é uma CN da vida, não é uma associação, né? Mas a gente acredita muito fielmente que a sustentabilidade ela melhora a competitividade das empresas e a gente acredita que o Brasil tem o agronegócio e a indústria dos mais sustentáveis do mundo, né? Então, na verdade, a gente tem muito a ganhar nessa agenda. E aí, o que a gente fez, então? Dado dessas duas cartas, o meu setor privado tinha que reagir aqui no Brasil, a gente montou essa coalizão, então, os CEOs participam diretamente, tá? Então, a gente teve uma primeira reunião com o Mourão, depois uma reunião, e ali estavam também Salles, Tereza Cristina, a gente teve depois uma segunda reunião com o Maia. Depois do Maia, a gente foi, e as reuniões eram assim, a gente, os líderes das organizações e 5 CEOs. A gente sempre formava isso e ia discutir. E aí depois, então, a gente foi falar com os governadores da Amazônia, a gente falou também com o Aras e com o Toffoli e com o Barroso, né? E eles se mostraram muito sensíveis às questões todas, tá? O tema inicial foi desmatamento, só que a gente ampliou para uma coisa de sustentabilidade mais ampla,
e a gente está extraindo, então, grupos de trabalho ali para conversar com eles, né? Então, gente, o que eu queria trazer de recado para vocês é que a pandemia, ela fez acelerar isso tudo. Eu acho que a pandemia, ela desnudou todas as mazelas ambientais e sociais que a gente tem no Brasil. Por exemplo, o trabalho magnífico que a CNI fez com relação ao marco legal de saneamento, né? Gente, como é que a gente pede para os nossos costadãos lavarem as mãos a cada 2 horas, sendo que metade da nossa população não tem acesso a saneamento básico e 35 milhões não têm acesso à água, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando, obviamente, de meio ambiente, né? Então, essas questões todas foram desnudadas. É claro que os números já estavam aí, a gente já tinha clareza, só que ficaram cada vez mais evidentes, né? Então, uma certeza as empresas, elas vão precisar, e aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque tem gente que fala assim, não, mas minha empresa, ela fica aqui mais, sei lá, tem capital aberto, mas são investidores mais nacionais. Esses investidores buscam dinheiro em algum lugar, tá? Então não se enganem nesse sentido. Outra coisa, a minha empresa, ela é capital nacional, mas exporta. Gente, dois dados que eu vou dar aqui. Além dessa questão do investimento que eu acabei de dizer, cada vez mais, Rafael trouxe aqui o CDE e a União Europeia, a gente faz um trabalho muito forte ali com a União Europeia também, que o próprio governo acha que já está, o gato está subindo no telhado, né? Mas se a gente quiser avançar ali, a gente vai precisar continuar implementando as questões sociais e ambientais. De novo, legislação já está aí, né? Eu acho que a gente não precisa ficar reinventando nada, e eu acho que muitas das nossas coisas às vezes são até exageradas, né? OCDE, a gente tem um trabalho ali também com eles, no sentido de mostrar o que a gente faz, né? Sou muito próximo, por exemplo, do embaixador da União Europeia, e eu lembro, ele está há 1 ano aqui agora, e o Inácio, e ele no início me falava assim, Carlos, eu não tinha a mínima ideia do nível das empresas brasileiras, do bom nível das empresas brasileiras, entendeu? Então, assim, as nossas empresas, de fato, elas têm práticas que são exemplares, né? Exemplares para o mundo e principalmente para as nações parecidas com a gente, né? Então, quando a gente trata, vou pegar qualquer exemplo aqui, se a gente falar sei lá, aço brasileiro, se a gente for comparar com o chinês, a nossa pegada carbônica é infinitamente menor, né? Então, aí não só isso foi um exemplo simples, né? Mas, e aí a CNI tem um trabalho muito bom nisso, de divulgar tudo que a gente faz, as boas práticas que a gente tem, até para que elas se alastrem no setor privado como um todo, na indústria como um todo, né? Então, acho que a gente só tem a ganhar nessa agenda. E se, de novo, outra pergunta que me fazem, né, Carlos, mas você acha que isso aí veio para ficar? Eu falo, gente, é o seguinte, imaginem que se o investidor mudou, não foi porque o investidor mudou, foi porque a sociedade mudou e empurrou o investidor, né? Podem ter certeza que, enfim, alguns podem acontecer, mas não dá para falar que o mercado como um todo se iluminou do dia para a noite. Certamente não, é uma leitura muito clara da sociedade, né? Então, só vou trazer alguns dados para concluir aqui. E a pressão em cima dos empresários e das empresas, né? A gente tem hoje, se a gente pega o barômetro da confiança da Edelman, ele mostra o quê? Que é uma das pesquisas mais citadas, aí, o próprio secretário-geral cita muito essa pesquisa, e todo mundo que eu vejo cita a pesquisa. Eu gosto muito também, tem os dados do Brasil, né? E mostra ali, então, dados de 2019, que 28% das pessoas confiam no governo, 41% na mídia, 57% nas empresas e 76% na minha própria empresa, na empresa onde ela trabalha, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem. E aí tem um outro dado que mostra muito onde a gente está no mundo, que é o quê? Quase 80% das pessoas do nosso país,
esperam que os CEOs façam alguma coisa para as questões ambientais e sociais e não esperam o governo, né? Então, tem uma pressão muito grande. Tem até uma anedota. Uma vez eu estava em um evento do professor Michael Porter lá em Boston, e aí o CEO da Gap, marca de roupas, né, estava sendo entrevistado, na verdade, pelo CEO da Forbes, e ele falou, olha, para ter ideia do que é a minha vida, né, um dia eu estava numa confraternização da Gap, e aí então eu vi um senhor me olhando com uma cara meio de dó, né? E fui falar com ele, ele falou, olha, eu sou tal, eu sou esse CEO da Gap também. Ele falou, pô, eu sei, com certeza. Mas por que o senhor está me olhando com essa cara, né? Ele falou, meu filho, porque ser CEO hoje em dia é muito mais difícil do que na minha época, né? Eu acho que isso mostra muito, né, gente? Porque antigamente era aquilo lá, se olhava a coluna da esquerda, a coluna da direita, dava azul, estava feito, né? Hoje em dia, esquece. Hoje em dia, esquece. Hoje em dia, você tem muito mais coisas ali, muito mais pressão em cima das empresas, em cima dos empresários, né? Então, o momento é esse e que mais queria trazer, e é isso, né, gente? Só para finalizar mesmo, a gente pega a questão dos millennials, né? E se a gente pega, então lembrando, né? Muita gente confunde as gerações. A gente tem a geração silenciosa, depois os baby boomers, e depois a gente tem os millennials, depois a geração. Antes a geração X, os millennials e a geração Z agora, né? E aí o que acontece? Olha que interessante esse dado, né? O JP Morgan ele mostra que tem uma crescente muito clara do apetite por investimento sustentável de geração por geração. Isso é uma questão meio óbvia, né? A gente olha e vê acontecendo. Só que, na verdade, está aumentando muito mesmo dentro das gerações, né? E por quê? Por duas coisas. Uma, porque as pessoas estão se conscientizando mais, então elas querem o dinheiro delas em algum lugar que vai gerar um impacto positivo, né? E do outro lado, tem aquele que está preocupado com o dinheiro e está vendo que o dinheiro está se movimentando para lá, então está botando dinheiro para lá também. Então, isso está muito forte, muito forte. Então, assim, na Europa, e concluo aqui mesmo, na Europa a questão ASG, que já é meio padrão, né? Já está virando lei daqui a pouco, eles já fizeram ali a taxonomia, etc, etc. E isso aí está se alastrando para todo mundo, né? Então, essas nossas áreas ambientais, sustentabilidade, elas vão ser, sem dúvida nenhuma, cada vez mais valorizadas. Eu falei também das oportunidades que tem na agenda, mas isso eu deixo para um outro momento. Só agradecer aqui. Obrigado. Você trouxe muitas informações para a gente, informações importantes e informações muito relevantes. E a gente vê, efetivamente, esse novo momento que a gente começa a conviver, que a gente começa a conviver, é um momento que a gente começa a conviver, mas com uma insegurança muito grande, uma falta de previsibilidade muito grande. Então, isso requer que você esteja municiado de muitas informações, no sentido de você tomar a sua decisão a mais correta possível. E a gente vê, como você colocou, e como também foi colocado pela Rafaela, está existindo uma mudança na sensibilidade da população em geral com a sustentabilidade. É uma mudança lenta e em alguns países ela é mais significativa, em outros não. E a gente vê as oportunidades que o Brasil tem. O Brasil é uma potência sustentável. Nós temos 60% da nossa área são florestas naturais. 20% da biodiversidade do mundo está aqui dentro do Brasil. Nós temos 12% da água doce potável do mundo. Então, nós temos tudo para aproveitar este momento
que é um momento de transição, que é um momento de mudança, e que eu espero, aí eu já faço a primeira provocação a vocês, em função da pandemia, todos nós, como cidadãos, como seres humanos, a gente teve uma preocupação maior com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Será que esse momento serviu também para o cidadão refletir com o bem-estar da saúde, do meio ambiente, do planeta Terra, onde é que a gente vive? A gente pode esperar um aumento de consciência e não só esse aumento de consciência, que essa informação, essa sensibilidade venha a trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude mais sustentável, de atitude mais responsável. O que é que vocês acham que esse momento que a gente está vivendo na saúde, esse momento de crise na saúde, vai acordar a população que também nós estamos vivendo uma crise ambiental? Eu queria que vocês tocassem mais ou menos como vocês avaliam essa repercussão. Rafaela, por favor, e depois eu viro Carlos, assim, de uma forma sintética, porque a gente é muito importante a gente disponibilizar o tempo também para as outras pessoas que estão participando. Por favor, Rafaela. Nacional da Indústria. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Só agora. Só agora. Algum vírus entrou aí, viu, Rafaela? Oi. Identificar. Agora voltou. Agora. Voltou. Então, a questão dos... O que a gente vê mais, né? Assim, posso continuar? É porque eu não, ele fica vermelho, ao contrário. Ele fica vermelho quando está... o que a gente vê, né? Falando pela CNI, pela indústria, tá? Nessa visão de setor industrial como o demandante e o ofertante. Inclusive, eu acho que isso vai muito ao encontro do que o Carlos pontuou, né? Essa questão da consciência por produtos sustentáveis, por práticas sustentáveis, eu acredito que vai ser encaminhada de uma forma maior no sentido de exigência de mercado, sabe? Essa é a minha percepção, e aí eu acho que, eu não sei o que o Carlos acha, vai muito ao encontro do que ele falou. Eu não vejo ainda o consumidor tendo essa ação de uma forma evidente, tá? O que eu vejo? Falando como indústria, eu acredito que esse vai ser um processo natural, no sentido de um começo por uma demanda de mercado, uma demanda, assim, de outras empresas, outras indústrias que consigam fazer. Cortou teu som, Rafaela. Oi. O doutor Anísio, o seu tá mudo, o meu também tá. Não, o seu voltou agora, Rafaela. Tá. Não, então, o que a gente vê? Até a gente estava comentando, num trabalho que a gente tem feito aqui na CNI, inclusive foi onde eu peguei algumas informações para trazer aquelas tendências mundiais que eu mencionei no meu último slide. E aí, o que a gente viu? Que dentro das tendências, eu tenho a questão da economia de baixo carbono, eu tenho a questão de economia circular, as commodities, a questão de bioeconomia, que vai vir de uma forma bem forte, né, tendo em vista esse potencial do Brasil, mas eu acho que é um caminho natural, tá? Eu não vejo ainda como algo que vai liderar, eu vejo algo natural, porque, na verdade, isso vai vir naturalmente do mercado. Eu não sei o que o Carlos acha. Obrigado. Nessa tua linha,
Rafaela, assim, mas trazer alguns elementos já que tratam também do consumidor, né? Por que não? A gente vê, até por conta da legislação afetando no Reino Unido, né? Primeiro que assim, né, a gente fala assim, mas está falando do Reino Unido, né? Ou seja, né, 80% do que a gente comercializa aqui no Brasil, seja produto interno ou externo, segundo a OIT, faz parte de grandes cadeias globais, né? Então a gente não está desconectado, né? Essa coisa de que a gente vai se desconectar e que governos fora, o governo brasileiro não fala isso, mas governos fora falam do nacionalismo, inclusive no comércio, isso é balela, né? E o que acontece, por exemplo, nessas conversas aí com os poderes, né? O senhor da Natura, João Paulo, ele estava falando que nunca teve tão pouco investimento estrangeiro na Natura, né? Outro ponto, um CEO comentando, imagina que, primeiro que eu achei surpreendente isso aí, de exportar maçã do Brasil para o Reino Unido. Isso aí já fiquei surpreso, né? Imagina que ele está com dificuldade, não, ele não está exportando mais maçã dele para o Reino Unido por conta da Amazônia. Imagina, né? É óbvio que assim, dá para a gente imaginar que ele, no mínimo, produz maçã em Santa Catarina, Paraná, mas no caso é Santa Catarina, né? E não está exportando mais contra a Amazônia. Não tem nada a ver, né? Ele está quanto? A 6 mil quilômetros do bioma amazônico, né? Só que assim, está apertando. Então, Tesco, por exemplo, que é uma rede gigantesca, né, europeia, já não está importando mais coisas do Brasil, né? Muitos elementos, carne já começou, mas muitas outras coisas também não. E por conta dos consumidores, De novo, ninguém fecha a porta de um dia para o outro à toa, né? Então os consumidores começaram a pressionar e eles tiraram. E aí esse outro importador, no caso da maçã, né? Ele deixou de importar também porque falou, olha, quer saber, o risco não compensa, não vou estar fora. Então o mercado está mudando, né? Até tem algumas perguntas aqui, deixa eu até ver onde que estava aqui. E acho que eu perdi o chat aqui. Mas tinha umas perguntas no chat com relação a... Bom, a pesquisa, eu lembro de uma delas, a pesquisa, essa que eu falei, que chama Barômetro da Confiança, é uma pesquisa que eu adoro e fala muito sobre o consumidor, fala muito sobre a sociedade em geral, o que espera das empresas, das marcas, etc. Ali a gente vê muito claramente a expectativa com relação a questões de sustentabilidade, né? E aí eu só acho o seguinte, eu acho muito sinceramente que a questão por critérios socioambientais, ela é mais premente e mais forte do que a gente imagina, né? Como eu disse, muita coisa já está acontecendo, né? Por exemplo, o Molina, numa das reuniões, que é o presidente da Marfrig, né? Ele fala que o boi dele é mais barato do que o boi no Uruguai, 20%. E por quê? Por conta de rastreabilidade, né? Então, por isso que eles montaram um plano para fazer rastreabilidade de todo o gado deles, né? E por questões fitossanitárias. E aí eu finalizo aqui com relação à sensibilização, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente muda porque a gente muda, porque vamos lembrar, a gente está começando a entrar numa crise financeira e humanitária, né? Por conta de uma crise ambiental que virou uma crise sanitária, né? Então agora a gente está entrando na crise econômica e na crise humanitária, mas ela é uma crise ambiental. Tem os documentos da UNEP, e Rafaela também é habituada com eles, que é o documento que mostra ali, por exemplo, mudanças climáticas, 6 grandes questões que vão ser afetadas, né? E aí tem uma das previsões é a questão de doenças de zoonoses, especificamente, né? Então acho que a gente vai sair sensibilizado, sim. Nós vamos fazer uma mudança. Valéria, você fez algumas colocações e a gente abre o microfone para você, viu, Valéria? Se você quiser fazer alguma consideração, você fez a pergunta no chat, mas você fique à vontade.
você quiser se pronunciar, Valéria. Está me ouvindo, Valéria? Então, meu. Por favor, se você quiser se pronunciar, pode se pronunciar. Alô, estão me ouvindo, doutor Anísio? Estamos sim, Valéria. Pois não. Que bom. Boa noite, então, a todos, né? Parabéns aí pela palestra, todos os dois, né? A Rafaela e o Carlos. Carlos, muito obrigada aí, muito obrigada mesmo em nome do Sebrae. E, assim, a questão é essa mesmo, assim, eu tenho muita essa pergunta do novo consumidor, o que é que foi, se tem alguma, como eu perguntei nessa pesquisa, porque a gente tem, nós estamos num processo do Sebrae de transformação digital, de trabalhar muito em cima de análise de dados, né? Então, isso é importantíssimo para a gente ter mais confiança, né, em estar atuando de uma forma com referência. E não ficar só nesse sentimento que realmente assim a pandemia traz, né, toda uma outra segurança que nós como pessoas, né, temos uma precaução de utilizar produtos das empresas, elas também estão se preparando, atendendo a todos esses protocolos. E por isso que eu fiz essa pergunta da pesquisa, porque a gente pode trabalhar em cima de dados, né, para ter uma atuação melhor do Sebrae voltado para questões ambientais e que as empresas adotem essas práticas, né, de uma forma mais efetiva, porque eu estou vendo também que o Pacto Global, você representa aí como diretor, é um dos objetivos, né, é essa adoção das práticas sustentáveis pelas empresas, né, de uma forma mais evidente. Então, é mais essa consideração, né, desse sentimento que a gente sabe que a economia mudou, o consumidor muda seus comportamentos de consumo, mas como que a gente pode ter isso como referências mais relevantes? É isso. Ok, Valéria, muito obrigado pela sua participação. E agora eu passo a palavra para Abraão, nosso companheiro Abraão, que está participando do evento e ele tem alguma consideração ou alguma pergunta a fazer. Abraão, por favor, está liberado para você. Abraão Rodrigues. Abraão, vamos ver se gente... Por favor, Abraão, está franqueado. Você pode falar sua pergunta ou sua consideração, por favor. Ok, pronto. Agora deu certo. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui novamente no FEP Ambiental, ainda mais moderno, né? Que agora, mais moderno e ainda mais sustentável, né? Quero parabenizar aí a Rafaela e o Carlos pela apresentação e me vem a indagação do seguinte. Esta semana, né, o Correio Brasiliense emitiu uma matéria tratando sobre o mercado do crédito de carbono e que as empresas estão agora mirando esse novo negócio que já existia, porém estava aí um pouco estagnado e elas estão entendendo que agora isso pode avançar mais na frente, né? Só que me veio uma grande preocupação, né? Mesmo a gente sabendo que o Acordo de Paris trata aí de umas taxas de emissões para que os países possam cumprir, né? E o nosso país, né, como já bem falado aí pelo doutor Anísio, né, e também pelo Carlos, nas questões da emissão de carbono, né, metade dela pelas questões de desmatamento e a outra metade seria pelo setor industrial. Mas existe uma movimentação de grandes empresas como a Natura, como foi citado, como o setor cimenteiro também, de começar a agregar o custo das emissões dentro dos seus negócios e dentro dos projetos que eles querem estabelecer, né? E aí foi bem falado também pela Rafaela e pela Valéria a questão da percepção do consumidor para consumir produtos e serviços que venham desses setores, né? E a minha preocupação, na verdade, seriam até duas perguntas, tanto para a Rafaela como para o Carlos, né? E para o Carlos primeiro será que as empresas, né, que é a maior fatia do nosso país são as pequenas e médias empresas, né, correspondendo aí ao setor empresarial como um todo, será que essas pequenas e médias empresas estariam preparadas, né, em termos intelectuais, de novos projetos, novas campanhas dentro do seu negócio, para colocar um custo de emissão dentro das suas atividades, dos seus produtos, e o consumidor estaria preparado para consumir um produto que possivelmente estaria um pouco mais elevado, principalmente agora,
para se recuperar o prejuízo de 6 meses de atividade praticamente parada. E aí, para a Rafaela, é a questão de que o Ministério da Economia já está se movimentando para, até o final do ano, emitir aí uma proposição em relação a esses custos, né? Aí que a gente nunca sabe as surpresas que vão vir, se vai vir aí um novo e bonito nome de imposto a ser aplicado no setor empresarial brasileiro, né? São duas indagações que me preocupam um pouco, mesmo sabendo que é oportuno que as empresas possam adotar várias alternativas ambientais e que o consumidor possa, dentro das suas potencialidades de compra, atender à demanda que a indústria vai vir com um produto possivelmente com valores diferentes. Obrigado. Obrigado, Abraão, pela sua participação. Então, eu passo a palavra para Carlos. Eu só peço a vocês o seguinte, que a gente tem uma programação às 17h30 a gente terminar. A gente ainda tem 10 minutos. Então, eu peço um pouco mais de síntese de vocês para a gente poder mais outras perguntas que possam aparecer. Carlos, por favor. Não, muito brevemente aqui, Abraão, obrigado pela pergunta. Esse é um outro indicador importante, viu? Por exemplo, no ETS, que é o European Trading Scheme, que é o mercado de comercialização de emissões lá da Europa, por conta da pandemia, o que acontece, né? É um mecanismo de cap and trade, né? Então, se você não emite, você não precisa comprar permissões para emitir, né? E aí o que acontece? Por conta disso, todo mundo tinha certeza que o preço ia cair, o preço do crédito de carbono. O preço subiu e voltou a um valor de 30 euros, né? E a previsão é que chegue a 50 euros daqui a pouco. E ele subiu por quê? Por conta do futuro, porque todo mundo sabe que isso aí está explodindo, né? E aí, indo na outra questão ali, eu acho, gente, que é um pouco mais cruel do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, a gente vê as grandes empresas sendo pressionadas pela sociedade, pelos investidores, em estabelecerem compromissos para reduzir, ser neutro em carbono até 2000 não sei quanto, né? Gente, assim, elas não vão conseguir fazer isso sozinhas, não vão conseguir. Então, elas vão pressionar e já estão pressionando a cadeia delas, né? Por isso que eu acho que aquelas pequenas e médias que tiverem ali boas práticas, elas vão ter uma vantagem competitiva para serem, então, fornecedores dessas grandes empresas, né? Mas, com certeza, quem não vai ser pressionado a ser. E eu falo isso com muita clareza porque eu participo muito de perto da vida dessas grandes empresas, né? Então, por exemplo, a Ambev tem compacto algumas iniciativas, né? E eu vejo, gente, o quanto eles enfiam a faca no pescoço ali de fornecedores para terem práticas mais limpas, eu diria, né? Então, vai ter que se coçar. Acabei, viu, Rafaela? Fica à vontade. Eu descobri que eu estava errando, eu estava confundindo o botão do vídeo com o do microfone. Eu vou ser bem breve também, Abraão, obrigada pela sua pergunta. Esse projeto que você mencionou é o PMR Brasil, né, que é tocado pelo Ministério da Economia no sentido de recomendar ao setor econômico algum tipo de precificação, né? E aí, tanto ou a taxação ou o próprio mercado de carbono, né? A CNI tem trabalhado ativamente junto ao comitê consultivo do PMR, no sentido de fornecer subsídios para todas as etapas do andamento desse projeto. Eles fizeram análise de impacto regulatório, análise de impacto econômico, enfim. A ideia é que, possivelmente, a recomendação saia por um lado de mercado de carbono, evidentemente, né? Eu acho que taxação ninguém quer ouvir falar, então provavelmente, inclusive a gente fez até um estudo, tá? Eu vou ser bem breve, onde a gente mapeou justamente essa questão, que assim, se o Brasil não tiver um crescimento econômico acima de 3, acho que 3,3, alguma coisa assim,
não há necessidade nenhuma de se criar algum tipo de precificação, tá? Porque o Brasil não vai estar crescendo, então as emissões de gás de efeito estufa não vão estar acima do que a gente espera. Então a gente tem esse estudo que até contribui e subsidiou o Ministério da Economia, tá? E aí, nesse sentido, o que a CNI está fazendo? Como a gente acredita que a tendência é que a recomendação do Ministério seja a implantação de um mercado de carbono, a gente está elaborando, a gente vai contratar um estudo para fazer o quê? Avaliar qual seria uma regulamentação adequada para um mercado de carbono do Brasil. Que tipos de instituições seriam necessárias? Né? Assim, como que funcionaria? Porque se a gente parar para pensar, é mais difícil institucionalmente você criar um mercado do que você criar uma taxação. Porque a taxação é só você botar um valor e pronto. O mercado não, você tem que criar toda uma instituição, todo um arcabouço institucional, enfim. Então a CNI está trabalhando a ideia que a gente produza um estudo nesse sentido também. Por quê? Quando sair essa recomendação do Ministério, a gente consiga subsidiar no sentido de trazer algo mais efetivo à realidade, enfim, através de, obviamente, pesquisas de experiências internacionais, enfim. É basicamente isso. Desculpa se eu alonguei um pouco. A gente já está no ensejo desse nosso encontro, que tem sido muito produtivo. Então, antes de terminar, eu vou ceder a cada um dos palestrantes aproximadamente entre 1 a 2 minutos para fazer suas considerações finais e depois eu faço a conclusão do encontro. Então, Rafaela, você tem 1 a 2 minutos para fazer. Quero aproveitar o ensejo, agradecer a sua participação, que enriqueceu e abrilhantou esse nosso encontro, e dizer que a gente precisa estar com esse canal de diálogo sempre aberto. É nessa troca de informação, é nesse compartilhamento de experiências que a gente efetivamente pode implementar dentro das empresas, efetivamente, ações que venham a contribuir com o meio ambiente e a sustentabilidade. Então, você tem 1 ou 2 minutos para as considerações finais. Obrigada. Na verdade, eu que agradeço, em nome da CNI. Como eu coloquei anteriormente, é muito importante para a gente ter essas conversas com vocês, esses encontros, para trazer o que a gente está fazendo, né, e buscar de vocês esse feedback, entender, porque, na verdade, a CNI ela trabalha por essa capilaridade, né, assim, nós precisamos das federações para trazer realmente a realidade do que está acontecendo nos estados, enfim, agradecer esse evento e corroborar, finalizar a minha fala corroborando com a questão que o Carlos pontuou, que a gente tem que aproveitar o potencial do Brasil, né? O Brasil é muito rico, o arcabouço político ambiental do Brasil é, sem dúvida, um dos melhores do mundo. A gente tem políticas ambientais excelentes, a gente tem as empresas de alto nível, e é trabalhar para isso, para impulsionar e trazer esse potencial de uma forma mais consolidada, mostrar para fora, mostrar para dentro, né, próprio nível doméstico, enfim, e colocar a CNI à total disposição das federações, das empresas, enfim, e me colocar também à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Carlos, você tem 1 a 2 minutos aí para suas considerações finais, mas também fica registrado o nosso agradecimento pela sua importante contribuição nesse encontro. Não, imagina, gente, eu que agradeço muito, sempre a oportunidade bacana, e só para comentar que enquanto a gente fala, acabei de receber aqui para ver como essas coisas estão acontecendo, o primeiro Green Bond agrícola do mundo acabou de sair aqui no Brasil, né? Então, que é bônus, título de dívida, né? Ali com aspectos ambientais comprovados, e o primeiro aqui do Brasil. Então, isso para falar que nosso tema que é muito relevante e vai ganhar cada vez mais força, sem dúvida nenhuma. Agradeço de novo. Eu quero agradecer, em nome da FIEP e do Conselho Temático do Ambiente, a participação de cada um dos ouvintes, dos palestrantes, e dizer que realmente a sustentabilidade é feita no dia a dia, de nossas práticas. E a FIEP tem esse compromisso com a sustentabilidade, e a gente vê que a gente tem ainda um longo caminho a trilhar,
um longo caminho a percorrer. Porque se a gente for analisar, como já foi dito aí, o arcabouço jurídico, o arcabouço de legislação é muito bom. Nós somos ruins na prática. Na hora que a gente vai efetivar, a gente vê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fez a Lei 12.304. Ela fala que, inicialmente, quando ela foi aprovada em agosto de 2010, tinha 4 anos para os lixões desaparecerem do Brasil. Aí esse prazo foi estendido. Mas a gente vê hoje que, lamentavelmente, no Brasil, ainda existem 3.000 municípios que representam quase 40% dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, colocados a céu aberto. O que é isso? Poluindo e desperdiçando recursos, porque não existe lixo, existe resíduo. Tudo é passível de reciclagem, de reuso. Então, tudo isso são oportunidades. Eu acho que o Brasil ele tem que aproveitar esse momento, acordar para esse momento, para a gente trilhar esse caminho verde, esse caminho da sustentabilidade, porque nós saberemos andar por esse caminho, porque é o que a gente pratica, é o que a gente tem e pratica de recursos que nos dão esse subsídio. Vejo também que os ODS são instrumentos importantíssimos. Esse é um momento de a gente praticar ODS. Uma coisa que eu lamento muito, nós estamos agora no período eleitoral. Vai entrar aí campanhas para vereador e para prefeito. Quando você vê o debate político, o debate ambiental não aparece. Lamentavelmente, a sociedade ainda não acordou para isso. É raro você ver um candidato a prefeito fazer uma colocação que ele vai efetivamente implementar na cidade de interior, ele vai implementar ações de sustentabilidade. Mas, lamentavelmente, a população ainda não acordou para isso. E é um papel nosso, como instituição FIEP, junto com o SEBRAE, junto com a CNI, junto à ONU, fazer essas pessoas acordarem e despertarem para um futuro melhor para todos nós e nossos descendentes. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente.